Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saúde e Direito Podcast. Hoje, na verdade, o último episódio dessa temporada, no episódio 17, né, Felipe? Episódio 17. E hoje eu acho que a gente fecha com chave de ouro, porque a gente traz hoje aqui a personificação da saúde e do direito, né? Dr. Alessandro Timbó, médico, advogado, professor, apresentador, enfim, uma série de facetas aí. Muito obrigado por aceitar o convite para a gente poder bater esse papo aqui, que eu acho que vai ser muito legal. Riva, eu que agradeço, e eu acho que essa interface do direito da saúde, inclusive eu já queria lhe parabenizar pelo projeto, porque é algo que de um interesse social absurdo, né? Então, invariavelmente as pessoas têm uma demanda jurídica envolvendo a prestação de um direito e uma demanda de saúde também. E eu acho que eu estava, antes de vir para cá, quando me fizeram o convite, investigando, né? Eu vou lá ver qual é o tema da vi. Alguns temas achei muito interessante o recorte, a forma como vocês abordam, e é um tema que pertine, como eu digo sempre, né? O direito e a medicina têm muita relação, né? São ciências que trabalham com o dilema das pessoas, um da pele para dentro e outro da pele para fora, né? O direito aos conflitos, a medicina às doenças. São profissões cujos profissionais principais, claro, tem toda a cadeia dos prestadores de serviços na saúde, mas falando especificamente dos médicos e dos advogados, são profissionais de trabalho muito parecido, né? Com obrigação de meio, não tem obrigação de resultado, até mesmo porque as questões imponderáveis podem prevalecer, tem uma relação de confiança com o paciente, com o cliente, que às vezes nem a mulher, nem o marido do sujeito conhece aquele dado da pessoa. E são duas ciências fascinantes, né? Que prestam grandes serviços para a humanidade há muito tempo, né? O direito, enfim, 1.700 anos antes de Cristo, a gente tem a primeira codificação, que é o Código Hammurabi, né? Então, e a medicina, nessa mesma época, já tinha também, obviamente, todas as várias manifestações daquela medicina incipiente, até que chega Hipócrates e faz uma modificação paradigmática que se torna ali o pai da medicina, ali por volta de 200, 300 anos antes de Cristo. Mas são ciências extremamente importantes, e que bom que tem em 2024 um podcast dedicado a essa interface. A gente conversava há pouco, e eu não sei se quem nos assiste sabe, eu também preocupado com essa ideia de vamos investir na divulgação dessa interface. Comecei há um ano um programa na Rádio Excelsior, o Grupo Excelsior, né, que é uma rede de radiodifusão aqui da Bahia de índole católica. Eu sou vinculado à Universidade Católica, e aí o padre me chamou: Timbó, você não quer fazer um programa lá na rádio, que a gente está desvinculando a parte confessional para colocar uma parte mais jornalística? Aí eu aceitei o projeto e a gente começou a fazer exatamente isso. Um programa, não é um podcast, não é chique, né? É um programa de rádio, mas que trata dessa coisa do direito e da medicina, que chama o Direito é Seu, a Saúde é Nossa. E pelos conteúdos, nesse um ano que eu recebi lá, uma dádiva, né? É você poder entrevistar. Eu não sei se você já teve essa experiência antes, Iva, mas entrevistar é um momento de aprendizado, né? Você está ali com pessoas especialistas então, nas suas respectivas áreas. Então a gente termina aprendendo muito, e poder facultar esse conhecimento para as pessoas é sensacional. Maravilha. Pode ter certeza que para a gente é um privilégio ter você aqui, até porque de fato o objetivo é esse. A gente percebe que existe um baixo nível de consciência coletiva em relação não só ao direito que as pessoas têm, efetivamente, mas inclusive dos próprios médicos, né? Porque eu entendo também que o médico, ele que está na linha de frente ali com o paciente, que está diante de um problema relacionado muitas vezes ao acesso à saúde, ele também tem que estar minimamente preparado para orientar, não juridicamente, mas falar: olha, procure um profissional, né? Claro. Entenda se esse problema ele pode ser resolvido, por exemplo, através do seu plano de saúde, através do SUS, enfim. E quando a gente pensou na ideia de criar o podcast, a ideia era justamente tentar levar essa mensagem para mais pessoas, né? A gente está começando devagarzinho, conseguimos, estamos aí no 17º episódio, né? Pode ter certeza que não é fácil você conseguir trazer o profissional para cá. Claro. A gente também, hoje eu estava em Feira de Santana, inclusive com o Eduardo, que está aqui nos assistindo, e almoçamos com 2 médicos lá de Feira de Santana.
E a gente conversava justamente sobre isso, né? Eram médicos que estavam querendo entender como eles poderiam orientar melhor os pacientes que estavam passando por muitas dificuldades com os planos de saúde. Então, claro que ali a gente estava num ambiente muito limitado, aqui a gente consegue alcançar mais pessoas. Claro. E, obviamente, lhe agradeço também por estar aqui compartilhando isso com a gente. Antes até da gente entrar em questões de interesse do público, tem uma curiosidade, né? Quem faz medicina já estuda pouco para passar e já estuda pouco para poder se formar, né? E aí, não satisfeito, você falou, não, ainda vou fazer direito, né? Você puder contar só um pouquinho de onde veio, né, esse interesse em ir para um segundo curso, né? Apesar de áreas conexas, mas são bem opostas também em relação ao campo de estudo, né? De onde veio? É um pouco raro ver, né? Essa pergunta, Riva, me fazem sempre. Eu inclusive, já fui convidado para os centros universitários, lá de Feira de Santana, inclusive. Uhum. Já fui para Feira de Santana uma vez. Eu não lembro se foi a FAM ou se foi outra faculdade, mas já fui dar uma palestra exatamente nesse sentido. Sobre a turma terceiro ano, saindo da escola para fazer vestibular, ou Enem, e bater um papo sobre essa perspectiva vocacional. Eu fiz terminei o ensino médio em 95, sou um pouco mais velho que vocês, e em 96 entrei direto na faculdade de medicina, na época só tinha a UFBA, a Baiana, e eu não lembro se tinha um terceiro curso, eu acho que tinha um terceiro curso, talvez tivesse o terceiro curso à época. Eu, na verdade, queria fazer arquitetura, porque eu gosto muito de desenhar. Meu pai é engenheiro, a minha ideia era fazer arquitetura. Só que a arquitetura na década de 90, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista até... A gente vivia... Quem viveu a década de 90 era outro ambiente, né? Era um outro ambiente. Então, tinha até algumas piadas homofóbicas e umas piadas que traziam uma pecha para a profissão do arquiteto, que são, obviamente, infundadas e E eu sinto até quem sabe um dia eu ainda faço e volto a fazer arquitetura. Mas aí eu pensei o seguinte, olha, eu vou fazer primeiro um vestibular que eu gosto também das disciplinas, eu gostava muito de biologia, física, matemática. E se que é mais difícil passar em medicina, se eu não gostar do curso, vai ser mais fácil eu passar em arquitetura depois do que o contrário. Eu fazia arquitetura, e na década de 90 ainda tinha um agravante também. O mercado de trabalho para o arquiteto era muito restrito aqui. Hoje, minha esposa é arquiteta e ela é super bem inserida no mercado. Então, e tem vários colegas nesse sentido. Mas na década de 90, era um ou outro arquiteto que tinha esse desempenho. Aí eu fui fazer medicina, passei bem, naquela época o vestibular tinha 160 vagas, 80 para o primeiro semestre, 80 para o segundo semestre da UFBA. Eu passei entre os primeiros na P1. Eu fui o último da P1, eu fiquei em 20º. Então eu dividi em 4 turmas de 20. E na primeira aula, eu me lembro como se fosse hoje, ali no Instituto de Ciências da Saúde, ali no Canela, o professor Ottoni, falecido de boa memória, começou a... Quem aqui sabe do que se trata o laser e sua aplicação na medicina? Aí eu me animei para falar, mas aí um colega meu, inteligentíssimo, Charles, levantou e falou assim: laser, professor, do inglês Light Amplifier System Emission of Rays, é dividido em 2 espécies, o de carbono. Eu falei, puta que porra eu tô fazendo aqui? Onde é que eu vim parar? E eu me fiz, talvez até por minha intenção em fazer arquitetura antes, esses questionamentos o curso todo. Mas fui sempre um bom aluno, gostei muito do curso, entrava em cirurgia cardíaca eu seria um cirurgião cardíaco, fiz parte do internato do final do curso, 6 meses nos Estados Unidos em cirurgia cardíaca, no Texas Heart, e em 3 meses no Texas e 3 meses na Filadélfia, na parte clínica de cardiologia, e estava tudo certo para ser um cardiologista. Só que quando eu terminei o curso, aí eu me questionei, será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu resolvi tirar 1 ano, 2 anos pensando de forma sabática se era aquilo que eu queria, porque a medicina tem esse detalhe, assim, ela é uma profissão muito ciumenta. O médico, dificilmente você conhece médicos, dificilmente ele consegue fazer outra coisa. É um sujeito muito dedicado à profissão, tem que estudar muito, ele fica ali horas a fio, geralmente é casado com uma médica ou com um médico para conseguir entender e suportar. Então tem essa não sabe pouco de administração, sabe pouco de marketing, sabe pouco de direito,
porque ele tem que focar naquilo que é importante para a carreira dele, e é uma coisa muito... Eu digo, para mim, sou advogado, sou médico, mas para mim, a profissão mais importante, depois da do professor, mais importante é a medicina, é o médico, é aquele sujeito que cuida da vida, que salva a vida. A coisa mais emocionante dentro de minha experiência universitária foi quando eu fiz um parto lá na Clemeiro de Oliveira, né? Você trazer à vida uma pessoa, cuidar da mãe, cuidar do filho, é uma experiência... A minha foi o parto da minha filha, né? Então eu imagino do lado emocionante, de lá imagine você na condição ali de quase médico, no internato. Então, e salvar as pessoas também, quantas pessoas no plantão do HGE. E aí eu saí e falei, não vou fazer residência, porque se eu fizer residência eu vou engatar numa linha vertical, volta, né? Que vai ser difícil. E aí eu fui trabalhar para ganhar um dinheirinho no Programa de Saúde da Família, no PSF, trabalhei em Capela do Alto Alegre, que é uma cidade um pouco mais distante de Salvador, e Pojuca, que é aqui perto, a maior parte, durante 2 anos, mas já fui fazer outra coisa. Aí eu fiz um MBA em Marketing, na Unifax. Assim que saí da faculdade, eu falei, não, eu quero estudar gestão em marketing, porque eu percebi que os médicos não sabiam gestão em marketing, e a minha ideia era, olha, de repente eu posso me transformar também num consultor de gestão hospitalar, e fiz, acho que fui o primeiro médico da Bahia a fazer isso. Isso muito antes de você falar em marketing digital. Muito antes, não tinha, já tinha internet. Antes do programa, era 2001, antes do programa, muito antes, 2001. E tinha prova para você entrar no MBA, né? Inclusive quando eu fui fazer a seleção, a avaliadora, mas vem cá, tem alguma coisa errada aqui, porque você não é, geralmente quem vem fazer isso aqui é administrador, engenheiro, você é médico, é essa mesma, não, essa é a mesma pós-graduação que eu quero fazer. E aí, sempre foi assim, minha formação foi pegando sentidos variados. Aí nesse caminho, eu tocava também, né? Deixei de tocar, fundei o Batifum, que é uma banda conhecida até hoje, tem meu irmão Júnior, que é o cantor, foi meu colega de faculdade de medicina. E aí eu caminhei por vários caminhos e virei empresário também, da noite vi bar, restaurante, e fui da música, e o bar e o restaurante me levou para a comunicação. E comecei um programa na TV Bahia chamado Mosaico Baiano, que existe até hoje. Em 2000, eu fiz a seleção em 2006, a gente começou em 2007. E logo no início, eu sentia a vontade, eu tinha passado ali um tempo sem estudar, talvez 5, 6 anos, estava com vontade de estudar. E aí eu fiquei na dúvida se eu voltava para fazer um mestrado em comunicação, porque eu já podia fazer, fiz a seleção e passei, mas não fui fazer, ou se fazia o curso de Direito, porque na minha função de empresário, tomei aquelas pedaladas trabalhistas, gostosa, aquelas coisas fiscais, todo contratuais, com os parceiros, né? Dono de bar tem muito parceiro que tem uns contratos importantes para analisar, e meu irmão é advogado. E meu irmão é aquele sujeito muito inteligente, que sempre me dizia, rapaz, isso não é assim não, você não sabe como funciona, isso é assim porque a regra é assim, a regra é assada. Então essa coisa do saber como funcionam as coisas, como as coisas se organizam do ponto de vista de ordenamento, das regras, sempre me fascinou também. Aí eu fui fazer, fiz na Católica, e logo no início do curso, Rita Bonelli, que é uma grande professora de Direito Civil, Ritinha me falou, Timbó, temos uma pós-graduação em Direito Médico, logo no segundo ano na Faculdade de Direito, né? Aqui na Católica, por que você não faz? Falei, pô, Ritinho, eu estou fazendo a graduação aqui já com algum esforço, porque eu trabalhava com um filho pequeno, meu filho nasceu no meu primeiro ano de Faculdade de Direito, no primeiro semestre ele nasceu. Eu estava no primeiro mês de aula, ele nasceu um sábado, eu fui para a aula, e aí a professora, eu pedi para sair mais cedo, professora Ilana, eu vou sair um pouco mais cedo, porque meu filho vai nascer daqui. Menino, o que você está fazendo aqui? Falei, não, tá de hora marcada, vai ser meio-dia lá no Aliança, fica tranquilo. Aí fui assistir a aula, fui pro parto dele, graças a Deus deu tudo certo. E assim, você fazer faculdade, trabalhando com filho pequeno, não é fácil. Eu tive um apoio familiar grande. E topei e fiz também a pós-graduação. Tanto que eu me pós-graduei em Direito Médico antes de me formar em Direito. E aí, meio que as três formações, que eu sou radialista de formação de curso técnico.
Então, as 3 formações e minha experiência na comunicação terminaram convergindo no final das contas. Porque hoje eu sou professor de pós-graduação em Direito Médico, pelo SES, né, que é o Complexo de Ensino Renato Saraiva, que é à distância. E aí eu termino reunindo essa coisa da apresentação, do falar e da comunicação com a medicina e com o direito. Eu, inclusive, por não exercer a medicina, tinha até suspenso meu CRM durante um tempo, aí depois, como eu voltei a tratar de direito médico, reabri. Não trato mais ninguém, nem atuo, só um parente ou outro, eventualmente, que me pede algum conselho médico, eu dou, mas meu CRM está ativo. Pago todo ano lá os R$800 da minha anuidade, participo da votação. Né, é a mesma coisa. Até achei. É a mesma coisa. Não é barato, não. Surpreso. É a mesma coisa. E funciona bem, as autarquias são bem parecidas. A OAB tem alguns privilégios que os outros conselhos de classe não têm, porque é a OAB, né? Exato. Porque tem aquela previsão constitucional. Inclusive, isso reflete no regramento jurídico da responsabilização do profissional, né? Da cobrança do que não é tributo em si, né? É tudo. Mas eu falo especificamente que foi a minha observação no mestrado, que é a apreciação jurídica da responsabilidade profissional. Nós, advogados, não subsumimos, o STJ tem esse entendimento, a apreciação da responsabilidade dos advogados pelo Código de Defesa do Consumidor. Sim. Porque tem uma lei mais específica, o critério da especialidade, né? Entre a lei geral e a lei especial, você prioriza a lei especial. E aí tem o Estatuto da Ordem de 94. Mas o médico tem uma lei também específica, né? Que é a 3268 de 57. Só que, por uma questão de não ter o mesmo lobby que a classe jurídica tem, terminou sendo CDC, e a apreciação da responsabilidade dos profissionais de saúde, incluindo os médicos, pelo Código de Defesa do Consumidor, que é um absurdo, né? Eu tenho um livro sobre isso, inclusive o contrato de tratamento no direito brasileiro, que fala exatamente desse absurdo. Como é absurdo você pegar o bem jurídico nesse contrato de tratamento, que é a saúde das pessoas, e dizer que ele é um produto de consumo como outro qualquer. Não é. Não faz o menor sentido. Nenhum ministro, nenhum juiz, nenhum julgador vai achar minimamente razoável esse tipo de comparação. A prestação de serviço médico é completamente sui generis, né? Na Alemanha, no BGB, no Código Civil Alemão, tem o contrato, o Handlungsvertrag, tem um contrato de tratamento específico dentro do código. Porque tem que ter. Aqui a gente não tem. Aqui a gente fica nesse limbo do Código Civil, não tem uma norma sobre consentimento informado, malmente ali o artigo 15, não tem uma norma sobre diretiva antecipada, não tem uma norma sobre documentos médicos prontuário, não tem nada. Então a gente fica com as resoluções do Conselho. Só que as resoluções do Conselho, para quem é do direito sabe, é infralegal. Não tem força de lei, né? É uma resolução emanada pela autarquia, instituída por lei, por essa lei que eu acabei de falar, mas que é questionada. Agora mesmo está rolando a maior confusão no judiciário, que é a minha tese de doutorado, sobre anúncios médicos nas redes sociais. Os médicos querem sair das amarras normativas, da moldura normativa que o Conselho determina e impõe, que eu acho a maioria absoluta justas e importantes em função do bem jurídico, que a gente falou, da saúde das pessoas. Uhum. A gente não pode ter, como teve na pandemia, um bocado de médico falando de ozonioterapia para a Covid-19, não é? Soro da imunidade. Né? Tome o soro que você vai ficar imune para a Covid. Tratamento. Aqui na Bahia tinha uma associação, era no Brasil inteiro, mas aqui tinha em Feira de Santana, em Feira a gente encontra de tudo, né? Em Feira de Santana tinha um outdoor da Associação dos Médicos pela Vida. Algum médico não é pela vida? Qual é o médico que não é pela vida? Aí tinha os médicos pela vida, tratamento precoce. Salvamos milhões de vidas. Antecipe o seu tratamento e você será mais uma pessoa salva. Um negócio nessa linha, assim. Eles foram condenados no Paraná. Mas, do ponto de vista normativo, a gente tem um certo limbo em relação a isso. Mas é um tema super importante. Existe algum movimento hoje, de alguma associação, tentando levar isso para o Poder Legislativo? Ou fica do jeito que está e aí a gente vai resolver agora nas autarquias? Rapaz, e no judiciário? Não tem. Eu já tive a oportunidade de palestrar para o CFM e para o CRM algumas vezes e já trouxe a importância desse tema. Inclusive as demandas dentro do Conselho Regional de Medicina da Bahia, que a maioria era sobre atestado médico, e há 2 anos passaram a ser eminentemente envolvendo anúncios médicos em rede social. É uma questão importante.
essa geração nova da medicina que se forma, ela não conhece o analógico. Ela é toda digital. Então, para ela, a realidade do ser médico está na rede social. E já tive a oportunidade, inclusive, teve uma reformulação muito importante na norma infralegal do Conselho Regional Federal de Medicina, que é a Resolução 2336 de 2023, que ela desfez algumas coisas que em 2020, na pandemia, eu tive a oportunidade, a conselho do CFM, de palestrar num evento anual que é o como é que chama, de responsabilidade médica, o Congresso Anual de Responsabilidade Médica, que o CFM faz todo ano. Foi o primeiro ano virtual, em função da pandemia, e eu falei exatamente sobre esse tema, sobre anúncios médicos. Ali foi plantada a sementinha do doutorado. Eu falei, olha, precisa fazer distinção entre publicidade e propaganda. Veja que a minha formação do MBA, do médico serviu maluco, para alguma coisa, serviu para alguma coisa. Você tem que fazer uma distinção entre o que é publicidade e o que é propaganda, que são espécies do gênero anúncio. Então, o médico pode fazer propaganda, mas publicidade, na norma vigente, então, a época, que é a perspectiva venal. Propaganda é você passar uma ideia, né? Por isso que é propaganda eleitoral gratuita. Ou seja, ele não está vendendo nada ali. Ele está passando uma ideologia. Né? A propaganda do exército, a propaganda nazista de Goebbels eu vou passar uma ideia, eu não vou vender nada. Publicidade, eu quero que você compre alguma coisa. Então, o médico, até essa resolução, até então, só fazia propaganda. E os médicos tinham extrema dificuldade em entender isso. E aí, não só os médicos, teve toda uma movimentação nas redes sociais dos outros profissionais de saúde. E em 2019, para acalorar ainda mais esse debate, o Conselho Federal de Odontologia passou a permitir com que os dentistas fizessem o chamado antes e depois, que é, do ponto de vista do marketing, uma grande ferramenta. Porque você mostra o resultado, olha, está num ponto A, você pode chegar num ponto B. E uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, os médicos não podiam fazer, só passaram a poder fazer esse ano, quando entrou em vigor essa resolução 2336, e os dentistas podiam fazer desde 2019. E mais ainda, teve uma resolução do CFO, que ainda tem uma questão judicial envolvendo isso, de que foi autorizado que os profissionais da odontologia pudessem fazer harmonização orofacial. E aí tem toda uma discussão se invade o ato médico ou não invade, mas fato é que a gente tinha normas do Conselho Federal que eram muito antigas, anacrônicas, precisavam ser atualizadas, e elas foram atualizadas. Hoje o médico pode fazer o antes e o depois, dentro do que a norma determina, não é o antes e depois de qualquer forma. Ele vai fazer um antes e depois, mas ele tem que colocar na legenda que o resultado não é garantido, que pode ter efeitos adversos, que pode ter efeitos colaterais. E no carrossel de imagem, ele tem que colocar um antes, um depois favorável e um depois, eventualmente, desfavorável. Não precisa ser dele, pode ser de um banco de imagem, pode ser da internet, mas ele precisa ilustrar que, olha, ainda que seja um procedimento simples, pode ser que esse procedimento não dê certo. Nossa obrigação é de meios. Então, a norma ajuda muito, inclusive, se o médico fizer dentro daquela norma, ajuda muito do ponto de vista jurídico, para ele não estar contraindo para si uma obrigação de resultado e uma eventual inversão do ônus da prova, se ele for demandado, né? Porque essa é a consequência processual da assunção da obrigação de resultado, né? Essa, inclusive, se me permite até fazer esse recorte, claro. Hoje sua atuação na advocacia tem se pautado muito na defesa, por exemplo, dos médicos. Sim, né? sim. Essa questão de o dever, enfim, a obrigação de resultado é algo que tem chegado muito para você, pacientes insatisfeitos com a promessa que foi feita, publicidade enganosa, enfim, quais são os maiores problemas hoje envolvendo o médico e o paciente que chegam para você lá hoje? Na maioria das vezes, no meu caso, dentro da esfera administrativa, tem muita demanda de anúncio médico, mas tem muita demanda envolvendo mau resultado de tratamento de paciente. Hein? Alguma coisa de atestado. Mas na esfera administrativa, graças a Deus, logo no artigo 1º do Código de Ética Médica, diz lá que a obrigação do médico não é de resultado e é sim de meios. Então, na esfera administrativa, funciona muito como a esfera penal. A gente não tem inversão do ônus da prova, né? Essa inversão do ônus da prova acontece na esfera civil.
Mas assim, quem advoga na esfera civil fazendo defesa médica já sabe que o pau vai cantar, porque vai ter inversão do ônus da prova. Então é meio uma coisa que chover no molhado. A gente sempre faz uma preliminar dizendo, olha, não é de resultado a obrigação, sim, não deveria ser, mas a gente vai ter que provar, a gente sai provando tudo, provando o termo de consentimento, provando... E no final das contas, o que vai definir uma demanda, eventualmente, como essa, de ter ou não o médico de pagar uma eventual indenização, porque ele não alcançou o resultado, é a perícia, né? Então é a perícia que vai dizer, e é muito importante que o profissional do direito médico saiba orientar nesse sentido os quesitos da perícia, para que ele consiga focar naquilo que ele quer, tanto da obrigação de resultado, no dever de cuidado, que é o dever de segurança, o dever clássico da medicina, quanto do dever de informação. Porque às vezes, que é do consentimento informado, se o paciente for informado dos riscos daquele procedimento. Porque eu tenho um caso assim, patrocinando interesse do paciente. Eu não tenho demanda com os pacientes. Eu até tenho, mas fora da Bahia, em Minas Gerais, em Roraima. Mas aqui, por uma questão de eu sou médico na Bahia, eu não faço demanda contra médico na Bahia. Tenho no conselho contra outros profissionais, mas contra médico não. Mas eu faço acordo extrajudicial patrocinando os interesses do paciente. E eu encontro médicos na outra ponta e digo, doutor, e pro advogado dele, quando a gente senta para negociar o acordo, digo, doutor, eu sei que o senhor agiu da melhor forma possível, foi perito, a técnica foi o estado da arte ao tempo do fato, mas o senhor não informou que essa consequência poderia acontecer. Então, nesse caso, tem um dever. Você vai, é uma indenização menorzinha, mas é chato, o senhor vai ter que pagar a indenização, vai ter que sofrer o processo judicial que é público. Se o senhor pedir aqui no Tribunal de Justiça, não vou lhe dar segredo de justiça nesse tema. Então, é melhor a gente resolver aqui, porque tem uma falha no seu dever de informação. Inclusive, lhe sugiro que das próximas vezes você informe num termo de consentimento bem feito, porque tem o risco disso acontecer no seu procedimento. E você não informou. Não teve imperícia, mas teve uma quebra do dever de informação. Então, isso é muito importante que os profissionais que atendem, médicos, os juristas, os advogados, que prestam assessoria jurídica para clínicas, hospitais médicos, façam esse arcabouço preventivo para que não tenha um eventual, para que ele não tenha que pagar um dinheiro, nesse caso, ainda que seja um acordo extrajudicial, é ruim, né? Exato. O sujeito perder 50 mil, 100 mil assim numa sentada, eu acho barato. Para depender do problema que seja evitado, é barato. Mas não deixa de ser um desconforto. Inclusive, esse mesmo cuidado, eu acho que o advogado também tem que claro, ter com o cliente dele, porque além do dever de informação, você de fato explicar para ele quais são as consequências, né, de se ajuizar uma ação contra alguém, quais são os riscos financeiros envolvendo uma demanda como essa. Mas não só isso, né, que ao longo de todas as tratativas que você tem, porque um processo demora anos, né, como registrar, né, toda a conversa com o cliente. Às vezes eu escuto um colega falando assim, não, eu liguei pro cliente e informei para ele que a gente perdeu, ele disse que não era pra gente recorrer, não. Falei, amigo, se você não registrar isso por e-mail, por WhatsApp, e depois conseguir salvar isso no mínimo, é bronca. É bronca, porque depois, cara, por que você não recorreu? Né? Então, eu entendo que a gente tem que sempre pensar, né, como é que a gente pode se ferrar, desculpa o termo. Claro. E, obviamente, isso é importante para que você tenha uma relação não só ética com o seu cliente, mas também você durma tranquilo, né? Claro. E tenha sempre um seguro de responsabilidade civil. É bom. Porque, infelizmente, e sobretudo a depender do modelo de negócio que você tem, claro, né? Uma advocacia com mais escala, você está sujeito, eventualmente, a um prazo passado despercebido ali, então sempre tem uma responsabilidade civil. É bom para o seu cliente, porque ele sabe que se eventualmente tiver que demandar, ele vai receber. Mas quando a gente está falando, obviamente, da saúde da pessoa, né, isso pode gerar consequências irreparáveis, né? Semana retrasada, salvo engano, eu acompanho um advogado de São Paulo, que eu gosto muito do trabalho dele, sobretudo porque ele tem uma atuação muito forte na saúde suplementar, né, que o nosso escritório atua. E ele estava comentando um fato que aconteceu na semana passada em São Paulo. Uma cirurgia plástica que resultou no óbito de uma paciente. E ele estava aconselhando, pessoal, aconteceu esse fato. Esse médico, ele já tem 25 processos contra ele, né?
sobre o mesmo tema, em perícia, enfim. Então, quando for fazer uma cirurgia, né, procure saber o profissional. Claro. Hoje é muito fácil você entender se ele tem processo contra ele ou não. Claro. Né, procure saber. A rede social eu acho que ela é muito importante. Muito. Mas não acho que aquilo ali é um certificado de garantia de que aquele profissional é o melhor profissional para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu processo, né? Mas essa preocupação sua é extremamente importante, mas é difícil isso se tornar popular. Popular é o médico que está ali na rede social, como tem um de Minas Gerais, que promove a rifa da abdominoplastia. E o sujeito tem mais de 1 milhão de seguidores. No início do ano ele tinha 100 mil, 200 mil, já está com mais de 1 milhão. Essa a rifa da abdominoplastia. E faz inúmeras completamente antiéticas, inúmeros anúncios e entra naquele caso que a gente estava conversando de forma preliminar. O sujeito, nada contra o sujeito ser rifeiro. Se você quer ser rifeiro, utilize sua rede social. A grande questão é você utilizar a medicina como plataforma para fazer rifa. Ou uma abdominoplastia. E juntar as duas coisas. Eu até fiquei de ver o que aconteceu. Se quem foi sorteado de fato se operou. Porque tinha a cláusula de possível de você... Olha, se você não quiser, você recebe 50 mil. Ou então você faz a abdominoplastia com todas as cintas, todos os tratamentos, todo o acompanhamento pós-operatório. Então, assim, esse tipo de mercância da atividade médica é o grande problema hoje. E a gente cumula ele com essa sociedade narcisista e devotada à beleza que a gente tem. Então, você olha para a rede social, as pessoas se preocupam muito com as questões estéticas. Não tem mal nenhum em relação à saúde. Desde 1977, eu completo estar biopsicossocial. A pessoa tem que se ver bem, tem que se sentir bem, tem que estar com a psique boa. E isso passa pela perspectiva da autoestima, da beleza e tal. Claro. Mas é bio também. Então, nessa conta de custo-benefício em relação às intervenções estéticas, tem que ser muito bem avaliado. Só que aí pega um influencer, o sujeito disse que fez o procedimento, que ficou bom. A pessoa não quer nem saber, ela vai juntar ali o que ela tiver, 5, 10 mil, 20 mil, para poder fazer aquele procedimento com PMMA, ou a lipo HD, ou uma harmonização peniana. Febre mundial. Tem uma harmonização peniana. Exatamente. Rapaz, se você não fez, vai fazer um dia. Então, assim, e o pior, um anúncio que eu vou colocar, inclusive, na minha tese vai ser rica de anúncios. Tem um desse de um farmacêutico que faz esses procedimentos. Então, assim, para mim, legalmente, primeiro há uma invasão do ato médico, porque farmacêutico não é para fazer procedimento invasivo no pênis de ninguém. Mas faz isso na rede social, à luz do ecrã. Então, eu acho que o STF está julgando agora um tema muito importante, que é a responsabilidade da plataforma em relação àquilo que é veiculado na rede social. Então, o dia que começar a haver responsabilização da plataforma também, em função de algumas coisas, e aí eu foco especificamente, minha preocupação é com a saúde das pessoas. Nada contra o sujeito ganhar dinheiro. O sujeito quer ganhar dinheiro, ele tem todo o direito de ganhar. O problema é colocar em risco a vida das pessoas. Como você falou, esse cirurgião plástico aí que teve uma demanda já tinha 25 processos. Certamente, e aí temos um erro normativo em relação a isso, certamente ele é um profissional de má formação. E se auto-intitula como um cirurgião plástico. Ou como... E não era vinculado, inclusive, tinha esse detalhe, ele não era vinculado a nenhuma associação. Pois é, mas aí, o sujeito faz um curso de final de semana, ou faz um curso no exterior, chega aqui, porque pode fazer, a medicina tem esse erro, o médico que tem o CR, eu, por exemplo, posso fazer qualquer procedimento que eu quiser. Cirurgia de cabeça e pescoço. Não há uma prevenção, há uma responsabilização a posteriori. Minha tese é justamente no sentido contrário. O bloqueio dos anúncios é para que haja uma responsabilização a priori, não a posteriori. Eu tenho que prevenir. E aí a gente tem vários exemplos de moldura normativa em anúncios que tentam isso, né? No tabaco, no álcool. Agora nos alimentos com muito açúcar, né? A ideia é essa. Só que isso tem que ser mediante lei, não mediante resolução. A gente tem estamos tendo um grande embate jurídico, porque, e mais ainda, para piorar a situação, em 2019,
veio a Lei de Liberdade Econômica, que lá no artigo 468 diz o seguinte: uma autarquia não pode, salvo mediante lei, embaraçar anúncio do agente econômico. O judiciário enquadra o médico como um fornecedor. Ora, do ponto de vista normativo, e aí que é só a parte jurista falando, do ponto de vista normativo, o médico é um agente econômico. Se eu sou um agente econômico, com a lei de liberdade econômica, o CFM não pode, tem que ser lei, travar o meu anúncio na rede social. Eu estou até dando um argumento aqui, legalista, para eventualmente mandados de segurança nesse sentido. Mas é isso, a gente tem um problema normativo. Essa bomba vai explodir uma hora. Vai chegar um advogado, safo, que vai colocar isso na petição, e a gente tem um direito bem positivista ainda, e a depender do que seja, ele vai ter e o médico vai ficar livre para fazer o seu anúncio de uma forma irrestrita. E mais ainda, a gente tem uma insegurança jurídica enorme nesse tema. Teve um médico do Ceará chamado Dr. Rocha. Ele sofreu vários processos éticos profissionais em função das suas publicações na rede social, porque ele utilizava a condição de médico dele para vender outros produtos, outras coisas. E aí tem toda a argumentação, é um processo extenso. Ele foi condenado no Conselho Regional de Medicina do Ceará. A condenação, quando é cassação, tem que passar necessariamente pelo Conselho Federal de Medicina. Foi condenado no CFM. Ele foi condenado na primeira instância no TRF5, Tribunal da 5ª Região Federal. Só que na segunda instância, o relator votou para manter a condenação dele, a cassação do registro, mas em um voto vista, um desembargador votou de forma contrária e disse o seguinte: essa é uma pena capital. E não é justo. Ele entrou no mérito do ato administrativo, coisa que não deveria fazer. Uhum. Mas no Brasil as coisas são estranhas, né? Nem sempre. Mas ele entrou no mérito e disse: olha, essa pena foi demais, porque vocês caçaram o sujeito em função de uma coisa que não é um ato médico. Esse é um outro problema. Porque o que ele falou? Olha, se fosse um ato terapêutico diagnóstico, se o paciente tivesse morrido, se um paciente específico tivesse, aí eu até concordaria, mas em função de anúncio, porque ele está vendendo o produtinho dele, não tem problema não. E aí anulou. Obviamente, o Conselho Federal recorreu, está em sede de recurso especial, o STJ vai julgar. E a gente sabe que é difícil também quando chega lá em cima. E acho que vai também com esse precedente de Alexandre de Moraes, de 15 dias do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, tem uma discussão boa nesse sentido também. Porque a decisão de Alexandre de Moraes foi no sentido contrário, foi de manter a competência do Conselho Federal dos Regionais atinente a esse tema de anúncios médicos nas redes sociais, porque entende que é uma autarquia legalmente constituída, lá no artigo 2º e artigo 15, acho que a linha C ou D, que dá a competência pela 3268 do Conselho fiscalizar e sancionar os médicos infratores, portanto ele estaria dentro da competência dele, mas é uma decisão diferente do que o TRF5 decidiu. O TRF5, em resumo, disse basicamente o seguinte: o Conselho não tem competência para caçar o sujeito em função de anúncios médicos. Só que, ora, qual é o grande erro de diagnóstico do TRF5? O problema da propaganda, da publicidade, do anúncio, é que aqueles receptores que estão recebendo aquela mensagem, que vão fazer um tratamento sem comprovação científica, você não tem como fazer o nexo de causalidade. É difícil. O sujeito vai receber aquela mensagem, vai tomar a cloroquina dele, não vai para o médico, se vai o advogado morrer. fizer essa mesma propaganda, né, essa mesma publicidade, não vai surtir o efeito, né, porque eu não sou médico. Exatamente, então, exatamente. É em função da persona Exato. do médico que ele tem aquele alcance, que ele tem aquela visibilidade. Porque se você for um médico para falar de outra coisa, você não vai ter audiência nenhuma. Agora, se você for um médico que use bem as redes sociais, prometa resultado, fale de coisas que as pessoas querem escutar, e sobretudo se for algo relativo à estética, né, bem-estar, aquela coisa da modificação da vida das pessoas, aí, meu amigo, a chance que tem do sujeito ter uma audiência alta é muito, muito grande. E, repito, eu não sou contrário a nenhum médico pelo contrário, eu acho que o médico tem que ir para a rede social, tem que anunciar, sobretudo tem agora, que estar né? lá, sobretudo agora, tem que ocupar esse espaço. Agora tem que ocupar esse espaço falando de coisas
com comprovação científica. Tende a ocupar esse espaço, tentando deixar pelo menos a perspectiva venal no segundo plano. Mas não é fácil. E aí eu acho que o judiciário e o legislativo vão ter um excelente trabalho, um grande trabalho pela frente. Tem um projeto de lei que o Conselho Federal de Medicina está apoiando, que eu acho muito importante também, que vai melhorar muito, que é a institucionalização do Exame Nacional da Medicina. Ele perguntar isso agora. Assim como tem com a OAB. Só que na OAB, pra gente tá lá na lei desde de 94. E na 3.268/57 não tem isso. Mas o projeto de lei já, eu não sei se já foi aprovado na Câmara, mas ele tem um defeito, em minha opinião, mas eu acho que talvez seja para atender o lobby das faculdades, que ele, quando ele entrar em vigor, ele não vai valer para os alunos que já estiverem matriculados, ainda que seja primeiro semestre, ou seja, ele só vai valer para as pessoas que entrarem no curso de medicina depois do início da vigência da lei. E eu acho que uma turma grande aí deveria fazer o exame de proficiência. Porque a formação do médico hoje, Riva, ela é uma formação, a gente viveu, não só na medicina, uma verdadeira macdonização do ensino superior. Né? No direito vivemos muito isso, muitas faculdades. E qual o problema da medicina? Tem um grande problema no direito, né? Que você, um advogado que não vira nem advogado, porque o sujeito consegue passar no exame de ordem. Tinha um contemporâneo meu da Católica que ele estava no 8º exame de ordem, estudando ali estava se graduando na prova da OAB, né? Na prova da OAB. Já tinha conseguido passar na primeira fase, mas não passou na segunda. E estava ali, não sei se ele já conseguiu passar. O sujeito sensacional, mas não conseguiu fazer um curso bom. E o exame tem esse filtro importante. Na medicina não tem. Exato. O sujeito paga R$12.000 por mês e vai se formar como médico. Eu sou professor universitário, minha sogra é professora universitária de faculdade de medicina. Eu conheço um pouco do universo dos estudantes de medicina também e sei que a formação, de longe, não é o ideal. Por quê? Porque a faculdade de medicina ela precisa de um centro hospitalar, uma clínica a serviço da formação. E boa parte das faculdades não tem. Antigamente era só a UFBA, era só a Baiana que tinha no Santa Isabel e nos outros hospitais. A UFBA tinha um hospital universitário e todos os ambulatórios pela cidade. E aí, uma coisa é você formar estando com o paciente, atendendo o paciente, numa emergência médica, numa maternidade, num pronto-socorro. Você aprende, né? Você aprende as coisas fazendo. Perfeito. Se fosse aprender, ver vídeo, cachorro era açougueiro. Exato. Não é. Você tem que fazer e você só faz aquilo ali com essa... Eu lembro que esse internato que eu fiz na Faculdade de Medicina, lá no Texas Heart e na Filadélfia, como eu tinha uma experiência muito grande de entrar em cirurgia cardíaca desde o 2º ano, eu chegava lá, os residentes R3, R4 já me chamavam professor, porque eu via um CAT, eu via um exame complementar, eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia qual era a válvula que estava entupida, que estava insuficiente. Eu sabia qual era a coronária, se era descendente anterior, se era circunflexo. Tá? Por quê? Prática. Porque você está eu fiz um curso universitário que tinha um hospital, que tinha uma parte prática. Você fazer um curso de medicina completamente sem prática, ainda que você tenha um boneco... Eu já ouvi, inclusive, de um médico brasileiro, quando eu estava nessa fase de fazer vestibular, eu cheguei a tentar medicina. Meu pai a vida toda falou, você vai ser médico, vai ser médico, vai ser... Eu acreditei, mas não tem jeito nenhum para médico. E na época eu praticava um esporte, eu me destacava, e eu quase fui fazer medicina nos Estados Unidos. Com bolsa, inclusive. E aí meu amigo falou assim, cara, é o seguinte, lá você não vai tocar no paciente até formar. Faça aqui. Porque lá você não vai tocar no paciente. E você acabou de trazer, eu lembrei desse insight que ele me trouxe aqui, mas não deixei de fazer medicina por causa disso não, porque realmente ia ser um péssimo médico. Mas eu ouvi uma frase esses dias que é assim, olha, a medicina está passando por uma indireitização. Eu ouvi essa frase do cara. Brasil, a gente tem hoje, eu acho que mais de 1.200 faculdades de direito, que me parece que se somadas, né, você tem muito mais faculdade de direito no Brasil do que no mundo todo. Isso, né? É isso mesmo. Quando eu fiz vestibular para direito, a gente tinha talvez 5, 6 faculdades aqui, católica, eu fiz católica também, Federal, Unifax, Rui Barbosa e talvez mais alguma.
Hoje a gente deve ter só em Salvador umas 50, tranquilamente, né? Então, realmente, é um mercado de trabalho muito mais complicado, e eu percebo que na medicina vai acontecer algo parecido, sobretudo porque você tem uma verticalização do próprio atendimento médico, né? Então você tem um plano de saúde que tem o seu hospital, né? Então você está criando uma grande base de profissionais que vai ter que trabalhar nesses locais, e você vai ter um problema também da questão de remuneração, né? A medicina sempre foi uma profissão muito bem remunerada. De pleno emprego. Pleno emprego, exatamente. Você poderia escolher, eu quero morar no interior, eu quero morar na capital, enfim. E agora os profissionais vão ter que se valer muito dessa habilidade de comunicação, de posicionamento, de conseguir atrair a atenção de um potencial paciente, né? E você foi muito pioneiro nisso, né? Porque eu acho que ninguém lá atrás estava olhando para falar assim, pô, vou fazer um curso, um MBA em marketing. Eu brinco que já deve ter uns 3, 4 anos que assim, eu tenho respirado muito mais o lado do marketing e gestão no escritório, porque quando a gente começa a trazer mais pessoas, a gente tem que ter outras preocupações, tem que trazer profissionais jurídicos melhor do que eu, né? E a gente tem que estar olhando ali para outros números, enfim. Mas essa preocupação, inclusive, de achar bons profissionais tem sido um desafio, acho que para todo mundo, né? E eu acho que na medicina também, quem está entrando agora tem que se atentar, tem que começar a abrir um pouco a cabeça também para ler outras coisas, ter acesso, abrir a cabeça e entender que o mercado vai ser muito mais acirrado. Algo próximo do que a gente está vivendo hoje no direito. Pelo menos do ponto de vista mercadológico, eu acho que esse é um grande desafio. E as vagas de residência não aumentaram, né? Então, não aumentaram na mesma proporção. Então, o que dá, sobretudo hoje em dia, a especialidade do sujeito, que na década de 70, 80, você podia até ter uma formação, depois fazia ter uma formação prática, depois fazia o exame e entrava na nossa... Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia, para você ter um RQE, você tem que fazer residência. Né? E você passar numa prova de título sem ter feito a residência é muito difícil. Então é o caminho natural. Só que não tem vaga para todo mundo. Então tem um vestibular da residência depois, né? Exato. Que é o que segurou. Se a medicina tem a medicina brasileira é muito boa. Sim. Se ela tem uma qualidade, o que segurou foi isso. Foi esse funil para a residência médica que obrigou o médico, dentro do curso, a estudar mais para poder passar na residência, para poder fazer a residência e ter uma boa formação nesse sentido. Então, apesar de não ter o exame de ordem, logo quando você termina, você tem o exame de residência médica para poder entrar. E isso, de alguma forma, dava uma qualificação. O grande problema, voltando à questão dos anúncios médicos e da prática médica hoje em dia, é que o sujeito faz um curso de final de semana, seja da especialidade que for, psiquiatria, cirurgia, ginecologia, se auto-intitula como especialista, começa a atuar naquela área, bota o Instagram, começa a ganhar dinheiro fazendo um procedimento, alguma coisa, e aí ele termina ingressando naquele... Só que essa formação de final de semana, inevitavelmente, ela vai ter lacuna. Ele pode se titular dessa forma? Tendo feito não pode. Pela norma, pela 2336, a resolução do CFM, não pode. Quais são as implicações que ele poderia ter? Inclusive, tem uma lei de 1981, que é a lei que instituiu o curso de residência no Brasil, que numa leitura, uma das interpretações da lei é exatamente isso, de que, olha, especialista é aquele que fez residência. Então, para a medicina, se você for fazer engenharia, direito, outra coisa, você pode se chamar de especialista. Sim. Mas para a medicina, que é essa categoria profissional sui generis, porque lida com esse bem sui generis que a gente tem, que é a nossa saúde, especialista é aquele que fez residência. É aquele que está chancelado com o número de registro por uma sociedade. E aí não é só a sociedade, né? É toda a Comissão Nacional de Residência Médica. O hospital tem que estar vinculado a esse... E aí é um curso que você vai ter sessões semanalmente, você vai estar com o paciente, você está fazendo aqueles procedimentos, vai ter tem um preceptor. Você vai estar imerso naquilo. Você está imerso. Você tem uma natureza híbrida, você já é médico, mas continua sendo estudante. Né? Tem inclusive uma ação boa, que é aquela da residência médica. Da residência médica, né? Todos os médicos que eu conheço falam, não vou entrar porque eu não vou processar a Irmã Dulce, por exemplo, né? E eu concordo com eles, né? Eu conheço alguns que fizeram Irmã Dulce e falaram, não, mas não é a Irmã Dulce, não. É a secretaria, é o Estado. Eu não vejo problema nenhum, não. Acho que
E geralmente daí uns 30 mil, mais ou menos, já vi. por 2 anos de residência. Vamos conversar nos bastidores. É um dinheiro razoável, eu sim, acho. Sim. E tem uma jurisprudência aqui no Tribunal de Justiça da Bahia bem favorável nesse sentido, bem, que é um direito do sujeito. Sim. Não usou, claro, a receber. Mas é isso, mas a formação, eu acho que a formação precisa desse freio de arrumação. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina atua através de seus representantes lá em Brasília, tentando fazer isso, mas a gente depende muito do nosso legislativo. E o legislativo nem sempre quer fazer isso porque tem interesses econômicos das universidades, das faculdades. Uma das coisas mais lucrativas, aliás, o curso que tem mais lucrativo é o curso de medicina. Inclusive eu vi ontem que a Estácio comprou um curso, isso é uma notícia pública, obviamente, e ele estava mostrando o seguinte, que a Estácio comprou uma faculdade aqui no Pará, e basicamente eles pagaram R$1 milhão por vaga, né? Então pra você ver que é um curso, né, o valuation do negócio era R$1 milhão por vaga. E mas é um baita negócio. É isso. É basicamente esse aí o curso, né? O valor de uma graduação em medicina no Brasil, é isso aí. R$1 milhão. E aí você faz a graduação, depois você vai fazer cirurgia. Você faz cirurgia, depois você tem que fazer uma outra especialidade. Então, é uma vida de estudo, realmente, dedicação. Que tem que ser muito bem remunerada, realmente. Né? Não, tem que ser. E a grande vantagem que tinha a medicina, que ainda tem, mas pode ser que isso se modifique, é essa perspectiva do pleno emprego, né? De você poder trabalhar, poder ganhar o dinheirinho, você bem aí 10, 15, 20 mil, assim que você formou. É claro que você vai ter que dar um plantão aqui, outro ali, vai pro programa do Senhor da Família, você tem que harmonizar bem o estudo, porque se você começar a ganhar muito dinheiro e deixar o estudo de lado, você tende a ficar pelo meio do caminho. Então, você tem que também priorizar a coisa de entrar na residência médica, ter uma profissão. Agora, eu desconheço um médico que seja especialista, que tenha um pouco de iniciativa empresarial, de montar o seu serviço, o seu consultório, ou a sua clínica, que não esteja bem ou muito bem. Porque se você for um oftalmologista, você pode. A oftalmologia é sensacional, porque ainda tem a clínica e a parte cirúrgica. Exato. Né? Se você for um psiquiatra, existem. Eu acho que todas as especialidades você consegue fazer um serviço, tanto ambulatorial quanto cirúrgico, que você consegue agregar valor, sendo um bom médico, estando ali dentro da profissão, exercendo a medicina ética, exercendo a medicina dentro da legalidade, você consegue progredir. A grande questão é que a gente vive numa sociedade hoje da ansiedade e do imediatismo. O sujeito formou, ele já quer ganhar tubo de dinheiro, né? Ele já quer estar ali com o portfólio de clientes e a conta bancária, mas não é assim, o processo não é esse. No direito, então, isso aí a gente vê muito. Mas no direito é mais difícil, né? No direito é mais difícil do sujeito, eu acho, assim, porque não tem vaga, é aquilo que você falou mais cedo, é muita faculdade, é muita gente formada. Então, ou o sujeito encontra um nicho para se dedicar, ou então, agora eu acho, e essa é uma impressão muito minha, eu acho que apesar de ter muita gente no direito, eu não sei qual é a sua impressão, Riva, sobre isso. Eu acho que no direito ainda tem... nem todo mundo presta um bom serviço. Com certeza. Tem o que eu costumo dizer para meus alunos na graduação em Direito. Preste um bom serviço, trate bem, dê atenção para o seu cliente, trate bem ele, que ele vai ser o seu principal divulgador. Ele vai lhe arrumar outro cliente e com o tempo... Agora, preste um bom serviço. Né? E prestar bom serviço não é só fazer uma boa petição. Não, ser ágil no atendimento, isso, ser empático. Devolver resposta o tempo todo. Exato. Infelizmente, a gente vive num momento, numa era que o sujeito manda mensagem pra você 10 horas da noite. Sabe uma coisa que eu respondo todas. Ou eu desligo, ou eu boto no modo avião. E aí, ele não tem... Eu não visualizo. Tem como ele me cobrar, ele visualizou e não me respondeu. Exato. Mas se der 10 horas da noite, pelo menos uma mensagenzinha, amanhã eu lhe retorno ou lhe... E eu acho que dá pra fazer isso em várias camadas, independendo do modelo de negócio, como você falou, né? Você deve ter uma advocacia mais próxima do seu cliente. A nossa advocacia aqui, o escritório tem 30 profissionais, então seria difícil eu atender e conhecer todos os clientes da gente. Só que ao mesmo tempo a gente mapeou 2 problemas, né? Que todo mundo relata de advogado. O advogado não dá resposta, que é o que você bem pontuou, e processo demora,
E aí é um problema que não é nosso, mas é também, né? A culpa não é nossa, mas é um problema nosso. Então, assim, como é que eu resolvo esse problema, já que eu não consigo atender pessoalmente todos os meus clientes? Então, eu tenho que ter um advogado de prontidão, dentro de determinado horário que foi combinado com o cliente, que se ele encaminhar uma mensagem, a gente tem um SLA, ou seja, um prazo interno de 5 minutos. Esse cliente tem que sair com a resposta em 5 minutos. E ele tem que ser orientado a todo momento o próximo passo. Então, eu não vou deixar o cliente mandar uma mensagem para mim perguntando o que, é que vai acontecer. Ele já tem que saber disso antes. E em relação a processo demorar muito, que é uma grande reclamação, então a gente criou um setor de diligência. Existem profissionais que estão dedicados. O sucesso deles é: eu preciso fazer esse processo andar. Que fica dentro da controladoria jurídica do escritório. Resolve totalmente o problema? Não resolve, mas eu tenho certeza que sem o impulsionamento, né, sem a vaquejada, né, que a gente chama, tem que cavalgar. Tem que cavalgar. Então, a gente vai tentando otimizar esse processo o tempo todo. E um dado interessante, esse é um dado mapeado. Um potencial cliente que vem por indicação, a cada 10 pessoas, 9 fecham com a gente. Um cliente que vem sem indicação, por exemplo, da internet, do Instagram, eu tenho que conversar com 10 pessoas para fechar um. Então, é muito melhor. Não que você vá abrir mão de ter clientes que vêm pelo canal digital, mas é muito melhor que você esteja sempre prestando um ótimo serviço para que ele esteja referendando seu escritório e as pessoas já cheguem compradas, né? Do que o contrário, né? Então, é o feijão com arroz, né? Bem feito. E as pessoas acabam achando que tem um truque, você usar um argumento matador. Não existe argumento matador. É entender de pessoas, saber ouvir, né? Não. Então, é claro que, assim, tem às vezes você lê uma decisão, não encontra nada, aí você lê de novo. Depois, quando você lê da terceira vez, você fala, opa, aqui tem um buraco para o embargo, aqui tem um buraco para apelação. Mas isso não é a regra geral. A regra geral que vai fazer diferença é exatamente o que você falou, esse relacionamento com o cliente. Aliás, o relacionamento eu acho que é tudo, né? Não só com o cliente, com os colegas, mas sobretudo com o cliente, com o cliente que vai colocar o dinheiro para dentro do escritório, né? E você está exatamente ali, sempre disposto, sempre disponível, tentar antecipar as demandas, né? Atualizar em relação, olha, não andou nada, mas eu estou olhando aqui. Pode ter certeza que tá na fila para julgar. Existe um trabalho invisível, existe um trabalho invisível aqui que está sendo feito. E é uma coisa que eu brinco muito com o setor de diligência, né? A gente usa o sistema e aí todo o processo tem que ter uma tarefa. Por exemplo, se for para deixar concluso, né? Que é deixar na mesa virtual do juiz. Então, dentro dessa tarefa tem que ter vários comentários. Fui hoje ao cartório, fiz um balcão virtual, liguei, mandei e-mail. Porque depois eu consigo, inclusive, mostrar, olha, isso aqui é tudo que a gente faz toda semana para que o seu processo seja julgado, né? Então, essa transparência também é importante para a gente manter uma relação longeva, uma relação de muitos anos, de indicação, de referência ao escritório. E é uma coisa que eu percebo, eu tenho pessoas, né, da área médica na família, e um deles é oncologista, né? Ele até já esteve aqui com a gente. E você falou talvez das áreas que talvez seja mais difícil empreender de maneira autônoma, né? Talvez o oncologista, né? Normalmente ele trabalha no ambiente hospitalar, não sei se existem hipóteses aí que ele vai ter um consultório dele, enfim. Mas ele consegue sim, assim, eu acho que, aliás, é uma das coisas mais lucrativas que tem, são as clínicas de oncologia. Sim. Ele não precisa ser o dono do capital. Exato. Né? Inclusive o risco ele não precisa ter, né? Exato. Ele pode ser o sócio técnico do empreendimento, né? Até mesmo porque nem todo médico vai ter dinheiro para empreender. Aliás, a regra geral é o contrário. É que o médico encontra o sócio. E dinheiro tem muito dinheiro aí. Sim. Tem muita gente com muito dinheiro. Sem saber onde colocar. Sem saber onde colocar, precisando de uma oportunidade, querendo. Qual é o negócio? O negócio é bom, qual é a taxa de retorno? Então, é a pessoa, e aí volta para aquela coisa da formação em marketing, da formação em gestão, do MBA em marketing, porque faz toda a diferença quando o sujeito tem essa perspectiva empresarial de empreender. Eu fiz um vídeo para um cirurgião que ele tem um hospital aqui perto, em Candeias, e sujeito fantástico, assim, sujeito... E a grande diferença, ele é um cirurgião como outro qualquer, opera ainda, mas a grande diferença dele para os outros, e ele hoje está muito bem, né? Eu vi lá o hospital dele e dá para você ter uma ideia do quanto faturamento que tem naquele business ali, naquele negócio. Ele é empreendedor, começou com uma salinha pequena, depois foi aumentando a clínica, depois comprou um prédio, hoje ele tem um hospital full service, que expandindo
abraçando mais seguradoras de saúde. Hoje ele é um empresário da medicina, né? Então, assim, e continua operando. Então, ele consegue conciliar as duas coisas. Ele faz a cirurgia de hérnia dele lá, ele faz a cirurgia abdominal dele lá e toca a empresa dele, o hospital, ele e a esposa, e é um case de sucesso, né? Então, eu acho que os profissionais, tanto da medicina quanto do direito, para dar certo também, eu acho que tem que ter essa perspectiva da visão empresarial, né? De prestar um serviço, mas como é que eu vou transformar esse negócio meu aqui em uma atividade lucrativa e que eu vá conseguir escalar de alguma forma, que eu vá conseguir sair de um patamar seletista para um patamar que eu vá de fato ser um empresário. Eu vi um movimento muito grande de 2021 para cá de a utilização das redes sociais, né? E já entrando muito no direito aqui, que a gente está batendo papo, e esse é um assunto que eu gosto muito. Eu percebo que as redes sociais permitiram a muitos advogados que não tinham na família, ou não tinham assim, uma grande referência, furar essa bolha, né? Mas eles conseguiram atingir um primeiro objetivo, que era, eu consegui trazer clientes. Coloquei o cara para dentro do escritório. Aí nasce o outro problema. Que eu entendo que todo negócio funciona em onda. Você vai resolvendo um problema, surge outro, e aí você vai otimizando o seu trabalho a partir de identificar esses problemas e melhorando essas etapas. Mas eu percebi que o cara aprendeu a vender, e aí tem outro problema que é agora começar a entregar. O cara formou tem um ano, o cara vende soluções, ele aprendeu a vender soluções complexas, mas ele não tem a solução para o problema complexo, né? E eu percebo que em algum momento a gente vai começar a observar também muitas questões éticas chegando, a ABC que já não está chegando, por força deste profissional, né? Eu acho que é muito importante você aprender a vender na internet, até porque você tem um campo enorme aí. Acho que o médico já está muito ligado nisso também, e tem que estar, e é isso que eu falo pro meu cunhado. Falo, rapaz, você pode achar que não está empreendendo, mas você pode intraempreender, que é muito interessante intraempreender, porque você não tem o risco do capital, e você ser uma pessoa, você ser uma autoridade dentro da sua área, pode te levar, de repente, para um outro negócio. Você pode virar um responsável técnico de uma clínica, de um hospital, enfim. Mas é muito importante você estar ligado nisso. Você tem que realmente aprender a vender a todo momento, de maneira ética, de maneira transparente. É muito importante. E eu percebo assim que a gente está falando aqui de questões éticas junto às autarquias, e tem um antes e depois do médico. O advogado, ele não pode, né, publicar as suas decisões. Eu, particularmente, discordo muito especificamente disso, porque o Ministério Público pode ir para a televisão e se vangloriar de algum modo, porque conseguiu um resultado naquele processo. E eu acho que se existe publicidade, né, os processos são públicos, apesar de que para ter acesso efetivo ali, você precisa ter um token, algo do tipo. Claro. Mas eu acho que da maneira certa, regulada, você conseguir provar que você tem tido resultado com aquele tipo de processo é muito importante. Até sem garantir resultado. Sem garantir resultado. Sem garantir resultado. É isso, é a norma, exatamente que a norma atual, vigente, que entrou em vigor esse ano para a classe médica, poderia funcionar para a classe jurídica. Exato. Tive um resultado positivo contra o plano de saúde, resultado bom. Isso é possível de conseguir caso você tenha tido um cancelamento, uma majoração abusiva, a negativa de um procedimento, mas... E aí você faz a ressalva pela não obrigação de resultado. Eu acho que seria super interessante. Com certeza. Eu acho também. Já fica. Acho, e assim, confesso até que eu já fiz uma vez, dizendo que foi realmente um processo ético difícil, eu consegui reverter no CFM. Depois que eu reverti, eu fiz no sentido de tomara que o conselho, os conselheiros, 2 ou 3 conselheiros, um específico, veja esse vídeo aqui, porque ele estava errado em condenar o meu cliente. Né? Mas aí depois eu me arrependi. Eu não sei se eu apaguei o vídeo, porque exatamente trazia essa coisa do resultado pro OAB. O intuito era educar, né? Mas aí você lembrou... O intuito era educar os advogados no sentido de que, olha, esse tipo de processo aqui, utilize dessas ferramentas para você recorrer, porque isso pode surtir efeito. Porque esse tipo de condenação que sofreu aqui no Conselho Regional de Medicina pode ser revertido no Conselho Federal. Mas depois eu fiquei com me sentindo mal por ter feito algo, nem meu sentido, divulgando uma coisa interessante,
que eu acho que dificilmente um médico ia se seduzir, até mesmo porque ninguém escolhe ser processado. Olha, era muito mais para os advogados, né? No sentido de, não é a captação de clientela, ela é muito mais no sentido do advogado que está advogando no direito médico, está fazendo defesa médica, entender aquele tipo de nulidade, aquele tipo de coisa que pode favorecer ele. Eu já vi um dado, não sei se esse dado é real, eu não tenho a fonte aqui, mas já vi por diversas vezes, talvez até um advogado falando, tá? Olha, a cada 3 processos éticos disciplinares contra médico, 2 são contra o médico. Esse dado é real, tipo 66%? Você tem alguma estatística nesse sentido? Ou isso 3 são contra... Seria mais ou menos assim, olha, a cada 3 processos contra médico, Sim. 2 eles são condenados. Não. Na esfera administrativa... Então o cara estava usando um gatilho, poxa, eu não lembro se era na esfera administrativa ou judicial. Né? O colega aí, pelo menos os dados que eu tenho, eu não sei se que mudou do dia 11 para o dia 12 de dezembro. Porque a maioria absoluta, inclusive, é de absolvição ou de uma pena pequena. Entendi. Porque entre aquilo que aconteceu e você conseguir responsabilizar um profissional de saúde, existe uma distância grande. E muita coisa dentro da cadeia de tratamento pode acontecer que não necessariamente vai ser imputada ao médico. Pode ser do hospital, pode ser da enfermagem, pode ser do sistema de prescrição. Eu tenho um caso dentro do conselho, não foi julgado ainda, mas que é sobre o problema na falha do sistema de prescrição do hospital, que levou a um problema, só que a minha cliente está sofrendo processo em função disso, mas na minha opinião não é um anexo de causalidade, é do sistema. Porque a cadeia de prestação de serviço médico, ela tem várias coisas que podem. Então, entre a denúncia e a eventual condenação, eu acho que, eu diria o contrário. Eu diria que 60% ou 70% são absolvidos ou têm penas levíssimas. E só uma parte pequena que vai ter uma censura pública, uma eventual suspensão, uma eventual cassação. Então é possível que tenha sido um colega que estava usando o gatilho do medo. Eu acho. Deve ter sido algo nesse sentido. Eu acho que foi nesse sentido aí, certamente. Porque não é essa a minha avaliação. E até se você levantar os dados do Conselho Regional de Medicina, não tem esse... E estranhamente, porque a população tem aumentado, o número de denúncias não tem aumentado proporcionalmente à população médica. Então, às vezes aumenta um pouquinho, tem ano que decresce um pouco. Então, não tem não é, sendo bem honesto, assim, não é um mercado que tem centenas e milhares de ações. São relativamente poucos os processos. É claro que você tem 27 Conselhos Regionais de Medicina no país inteiro. Isso aumenta um pouquinho. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo é imenso, né? Mas as condenações aqui no Conselho Regional de Medicina da Bahia. E tem outro mito também que as pessoas, aproveitando esse gancho, que é a coisa do corporativismo. As pessoas acham isso. Chegou no conselho, vai ter o corporativismo, não vai ser apenado. Não. O Conselho Regional de Medicina, sobretudo daqui da Bahia, ele tem uma formação jurídica, uma assessoria e um conhecimento ao longo do tempo, né? Porque vários conselheiros são quase rábulas, né? Tem conselheiro que tem formação jurídica também. Isso termina refletindo no próprio operacional dos julgamentos. E é muito maduro o procedimento ético-disciplinar dentro do Conselho Regional de Medicina aqui da Bahia. Então, os conselheiros julgam de uma forma muito... Não passam a mão na cabeça. Se há um erro, muito pelo contrário, às vezes eles terminam condenando e aí cometendo algumas coisas até a mais, até do ponto de vista de nulidade formal, não material, porque o conhecimento dele é técnico, mas tem a questão jurídica, não deixa de ser autos com características judiciais. Sim. Eu já tive processo, por exemplo, do conselheiro juntar a prova depois da instrução, né, de publicidade médica. Tava ali aquelas peças, depois que terminou a instrução e a gente se manifestou, ele juntou outra. Falei, olha, isso aí, conselheiro, isso aí vai anular o processo, porque eu não tenho... E foi para julgamento. E no julgamento, a primeira preliminar que eu falei, olha, infelizmente, isso aqui ou tira, ou se for o julgamento, vai ser anulado todo o trabalho que a gente fez. Porque sobre essa prova aí a gente não se manifestou. Às vezes acontecem essas coisas jurídicas, mas de uma maneira geral é um conselho bem
bem rígido no sentido do... às vezes, eu sinto que é até demais. Porque é uma situação difícil, porque é um colega julgando o outro. É diferente você ter uma figura imparcial como um juiz, né? Você ter ali um colega julgando o outro, às vezes eu acho que falta um pouco de mais empatia, porque você pode condenar uma pessoa que nem filho, você pode dar uma reprimenda no filho com amor, né? Você não precisa ser inimigo da pessoa. Você diz, olha, isso aqui não pode fazer, porque isso aqui está errado. Isso aqui, de fato, contraria a ética médica, isso pode trazer dano à saúde do paciente, pode trazer dano para a sociedade, pode trazer dano para a imagem da medicina, isso não pode ser feito. Você pode dizer isso. Reveja a sua... Na minha atuação da advocacia, por exemplo, uma das coisas que eu fiz aqui, e graças a Deus o Conselho abraçou muito, foi o termo de ajuste de conduta em anúncio médico em rede social, que é uma ferramenta que, pela norma, é perfeitamente aplicável. Não tem dano para o paciente, não envolve crime sexual. Na maioria das vezes não tem parte adversa, porque as denúncias são anônimas por parte dos próprios colegas. Sim. Que denunciam o colega que está fazendo publicidade alheia àquilo que a norma determina. É o típico caso de você submeter o sujeito a um TAC, ele vai assumir que errou e vai se comprometer a que não vai fazer aquilo e você encerra ali. E não, as pessoas não faziam isso, Eu tive 5 casos no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco que não fizeram. Nos 5 eu disse, olha, isso aqui é tipo caso de TAC, porque é anúncio médico em rede social, tá errado, mas é só ensinar o sujeito. O sujeito às vezes faz, não é porque ele tem má fé, é porque ele vê todo mundo fazendo na rede social, não teve uma formação adequada dentro da faculdade de medicina, não leu a resolução que trata de anúncio médico, e aí termina fazendo. Então, se ele souber que aquilo vai comprometer o registro dele, ele pode optar em mudar a conduta, ou então, como tem outros médicos que caminham no sentido diverso, né? Que o sujeito diz assim, olha, eu sei que é isso aí, mas eu vou para o judiciário. Tem vários, eu acho, aí é uma questão de estratégia jurídica mesmo, do advogado. Eu não vejo essa opção como a primeira opção. Eu tento primeiro esgotar toda a esfera administrativa, até porque a esfera administrativa, muito aqui entre nós, a chance de ter nulidade no procedimento e coisas que você pode reverter são grandes. E é um processo em sigilo, não vai afetar em nada a vida do sujeito, né? Aí tem médico que prefere logo, não, eu quero, e advogado, orientado por advogado, não, eu quero logo petrar um mandado de segurança para questionar ilegal, como foi o caso do médico do Rio Grande do Sul, como é o nome do que você falou? Vitor Sorrentino. Isso, Vitor Sorrentino, da decisão recente, que o STF disse que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul tem razão, e Vitor, de fato, vai ter que responder ali são dois ou três PEPs e uma sindicância de 2020, que ele fazia anúncios na rede social dele, falando de coisas de saúde, só que ele alegava, e alega, né, que não transitou em julgado ainda, que eram questões alheias à medicina, que era na condição de influência ou na condição de empresário, mas ele faz os anúncios e as manifestações imerso na figura de médico. Ele é o doutor fulano, doutor Vitor, ou qualquer doutor que faça isso, como o médico que eu falei para você da rifa da abdominoplastia. Ele faz a rifa apoiado na figura de médico, né? Então isso tem que respeitar as normas do conselho. Porque aí tem qual é o cerne de toda essa discussão de anúncio médico e do limite da norma? É não deixar o objeto central da atividade médica virar o dinheiro, virar o lucro, virar a mercância. E continuar sendo aquilo que o artigo 2º da Lei 12.842 determina, né? O objeto e a atenção da medicina é a saúde das pessoas e das coletividades, que é o que está no princípio fundamental número 1 e 2 do Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica abre assim: o objeto central da atividade médica é a saúde das pessoas. É daí que deriva, inclusive, toda a treta que a gente tem com os planos de saúde. Qual o problema da judicialização da saúde suplementar? O plano de saúde quer o lucro. O objetivo dele é o lucro. Aí ele vai negar o procedimento, ele vai atrasar, porque ele quer dar resultado para o acionista. Ele vai cancelar quem está dando trabalho. Ele vai cancelar o contrato que está ruim. Ele já vai. Então, ele quer ganhar dinheiro. Sai do guarda-chuva da ANS só vendendo plano falso coletivo. Exatamente. E aí vai. Só que isso não é o contrário do que o sujeito quer. Porque
porque o sujeito quer a promoção da saúde dele. O médico e o paciente, nesse triângulo, tem um objetivo distinto da operadora de saúde. Essa conta nunca vai dar certo. Isso nunca vai funcionar. Nunca. Agora, nos Estados Unidos, o sujeito foi matado, né? O CEO foi matado. Foi assassinado, o CEO, e a despeito de ser um assassinato brutal, a repercussão nas redes sociais é pela toda beleza do cara que matou. Não, e tratando o cara como se fosse um novo Robin Hood, né? Como se fosse um sujeito... Porque, de fato, o que as operadoras de saúde fazem, todo mundo sabe, é o contrário do objetivo que o contrato de tratamento deve se prestar, que é a promoção da saúde. Eu sei que é uma conta difícil de fechar, mas isso, na minha modesta opinião, tem o plano de saúde, porque não tem jeito. Na minha modesta opinião, o ideal é que funcionasse como funciona na França, como funciona na Inglaterra. Um sistema público de saúde gratuito para todo mundo. O plano de saúde vai servir para a questão da hotelaria. Você quer ficar num quarto mais bonito, você quer ficar num quarto melhor, você quer ser atendido no hospital diferenciado, porque você quer, vá, pague seu plano. Você é rico, mas o ato médico em si, o ato terapêutico diagnóstico é o mesmo para todo mundo. Isso é questão de dignidade. Então tem que ser assim. Lá no HMS da Inglaterra, que o nosso SUS foi meio que inspirado no HMS, é um sistema extremamente caro. O sujeito paga imposto alto. Agora vai lá perguntar para o inglês se ele quer deixar de pagar o imposto alto para ter um sistema de saúde digno. Não quer. Até porque o que se paga de plano de saúde no Brasil hoje, inclusive, a gente tem acesso aos valores dos lucros que os planos têm, porque são SAs. Eu acho que tiveram um recorde histórico aí nesse último trimestre, e no trimestre anterior também já tinham batido recorde. E aí o que você vai ver o que eles fizeram nesse meio tempo. Em abril, fizeram uma limpa, né? Saíram cancelando todo mundo. Inclusive tem um vídeo icônico aí na internet que é o presidente da AMIL meio que esclarecendo para mães de crianças portadoras, né? De autismo, por que elas teriam seu plano cancelado, né? Não se preocupe, vocês não vão perder o plano agora, né? Mas daqui a 15 dias. Então, assim, de fato, e aí se fala, poxa, no Brasil se judicializa muito a saúde, mas o problema está onde? O problema está no segurado, que paga o seu plano, tem a expectativa de ter o tratamento garantido na medida que ele paga a vida toda para não precisar ter acesso a isso, ou está na figura do plano que de fato não cumpre o combinado, né? Eu acho que esse é um ponto. Eu acho, minha opinião, eu acho que a única solução a curto prazo que funcionaria seria o judiciário, de fato, começar a dar punitive damages, danos punitivos nas operadoras, para sancionar, para a conta não começar a fechar. O cara faz isso porque a conta fecha. O dia que a conta não fechar, ele vai pagar o procedimento. E aqui eu não estou dizendo que não tem que ter auditoria do plano, não tem que tem muita porque gente, tem muita fraude. Tem muita fraude, tem muito malandro, claro que tem. Isso tem que continuar. Agora, um procedimento devidamente embasado, com um médico que tem ali uma descrição cirúrgica para fazer o procedimento. Vamos falar de cirurgia ortognática? A gente teve um médico aqui que falou assim: olha, eu vou fazer uma cirurgia no joelho, só autorizaram um parafuso. Como é que eu vou pregar outro? Não, aí o parafuso quebra, aí o paciente está aberto, aí você vai ter que desanestesiar ele, tirar, fechar, para depois marcar uma outra cirurgia. Não, ele nem vai para a mesa, na verdade. Exatamente. Não, é isso. Não vai porque o médico é responsável, não é irresponsável. Então, tá na moda essa, não é a negativa, é a negativa parcial. Eu dou, mas só dou uma parte que inviabiliza o procedimento. Você vai viajar de avião, mas só vou ligar a turbina direita. Você não vai viajar, pô. Então... É isso. E aí termina sendo, eu acho que só vai resolver quando o judiciário começar a dar um freio de arrumação. E eu vou te dar um dado interessante. Sabe quantos processos? É mesmo esculhambação de voo. De voo. É a mesma coisa. Sabe quantos processos na Bahia nós tivemos de plano de saúde esse ano? Menos de 10 mil. Nós temos 1.700.000 segurados de plano de saúde na Bahia. E quando a gente para analisar, basicamente lá no escritório a gente faz reajuste de plano de saúde, a cada 10 planos que a gente analisa, 9 tem abusividade. Então, você acabou de falar, a conta é essa aí. Se 10 mil pessoas estão brigando, tem mais 1.700.000 de boa, poxa, a conta fecha muito. É um avião que a cada 10 atrasos, uma pessoa vai entrar com a ação e vai ganhar ali seus 5 mil de indenização. Exatamente. Então vale muito a pena. Vale a pena, de fato. A conta fecha. A conta fecha muito. Por isso que quando começar a pagar, dando moral mesmo, é irrisório.
Não, em Quando reajuste dá. não dá. Em reajuste não Pois dá. é, devia dar. Devia dar. Porque... Devia dar, inclusive, em dobro, reembolso em dobro. Exatamente, pronto. Já tava, eu acho que já ia dar Exato. Já ia dar uma segurada. Eu diria que na Bahia a gente ainda tem a sorte que aqui a gente tem um acesso até mais amplo no juizado do que em outros estados em relação à judicialização da saúde suplementar. A maioria dos outros tribunais não admite, por exemplo, ações de reajuste no juizado, né? Aqui, inclusive, a gente tinha uma súmula até pouco tempo atrás falando sobre isso. Então, mas obviamente já existem ataques, né, a esse entendimento. Claro. E se você tira o cara, por exemplo, do juizado, que um processo demora 1 ano, e leva ele para o juízo comum, que vai demorar 10, o cara, poxa, não vou brigar. Os poucos que brigam vão ser desestimulados a brigar, né? De fato, concordo. Mas, Alessandro Timbó, eu queria te agradecer muito. O papo foi fluindo. Rapaz, aqui. A gente conversou demais, hein? Mas juntou, né? Um radialista, apresentador de televisão, médico, professor, advogado, e dá nisso aí. Meu amigo, muito obrigado. E eu que lhe agradeço. Foi muito legal também aqui. A canequinha, ó, do Esquadrão de Aço. Pré-Libertadores ou Libertadores? Isso é para outro episódio. É para outro episódio, pra gente discutir sobre o tricolor de aço, que é Libertadores, né? O pessoal inventa assim, né? Mas eu acho que é muito mais da coisa da resenha. Mas o bom é isso, pô. Legal isso. Que a resenha não precisa respeitar a racionalidade, porque exato. É completamente irracional, né? Não, e a resenha na Bahia é legal. A resenha na Bahia é sadia. Quando você vai pra São Paulo, você já tem uma coisa mais violenta. Né? Aqui a resenha é verdade. Aqui a resenha é bacana. Mas é isso aí. Obrigado, viu? Muito obrigado. E você que se ficou aqui durante 1h30 com a gente, não deixe de dar seu like, não deixe de curtir. Isso aí. E nos vemos no ano que vem, porque esse foi o episódio de encerramento dessa temporada. Filipão, muito obrigado aí por esses 17 episódios. Só dá meu arroba lá. Ele estará na descrição, com certeza. Estará na descrição. Do Instagram, que eu só uso basicamente o Instagram. Não, maravilha. Quem pode quiser deixar. me seguir lá e tiver alguma dúvida, se não for consultoria, a gente... Maravilha, pessoal. Obrigado, até mais. Alessandro. É isso. Valeu, obrigado. Valeu.